Boa tarde, bom dia a todos. Estamos celebrando nesse domingo a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo, considerados de certa forma as colunas da igreja. São Pedro e São Paulo são celebrados juntos porque eles, de certa forma, representam o básico da igreja. A igreja mais voltada para os judeus, a quem foi feita a promessa nos tempos antigos da salvação, e Paulo representa mais os pagãos, dos quais ele foi o apóstolo, o mensageiro principal. Então, como sempre, nós vamos então ler a primeira leitura e o Evangelho. A segunda leitura a gente não vai ler, mas podemos também mencionar qual é o conteúdo principal. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz luminosa iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro e acordou-o, disse: Levanta-te depressa. As correntes, e logo as correntes lhe caíram das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era a realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo, que costuma ser chamado responsorial, é uma resposta a este texto que nós acabamos de ouvir. É o Salmo 33. E o refrão que vou lembrar é o seguinte: De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Ouçamos também a leitura do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista,
outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essas são as leituras e Paulo, na 2 Timóteo, leitura que nós não lemos, ele faz uma espécie de carta-testamento. Ele diz que cumpriu toda a missão que Deus lhe pediu, com todo o ardor, com todo o entusiasmo. E diz assim: agora está reservada para mim a coroa da justiça. Então, voltando para a primeira leitura, dos Atos dos Apóstolos. O autor desse segundo livro é o autor do primeiro livro que ele escreveu, Lucas, o Evangelho de Lucas. Então, esse segundo, seu primeiro livro fala, isto é, o Evangelho, fala de todo o tempo de Jesus até a ascensão, né, da sua vida presente aqui na Terra. E aí prepara para um segundo livro, onde ele conta a história dos primeiros anos da Igreja, movida pelo Espírito Santo enviado pelo Pai e por Jesus, seu Filho. Então aí se trata uma espécie de conclusão do que até agora, quer dizer, até o capítulo 12, Lucas estava falando e descrevendo. Então, na primeira parte dos Atos dos Apóstolos, que tem 28 capítulos, até o capítulo 12 fala-se muito de Pedro, das iniciativas de Pedro, né? Missões de Pedro entre os samaritanos, né? Acompanhado de João, missão de Pedro lá junto ao mar, em Cesareia Marítima, onde estava a casa de um centurião romano, de um importante, né, chamado Cornélio, e ele então prega e converte-se a família de Cornélio toda. Agora então chega um outro rei, um outro Herodes, que não é o Herodes o Grande do nascimento de Jesus, nem o seu filho Herodes Antipas, da Galileia e da Pérea, que é muito conhecido e muito citado nos evangelhos, né? Mas é um outro filho dele. Ele tinha meia dúzia ou mais de mulheres, né? Como rei, o Herodes. Então esse Herodes se chama Agripa. E ele tinha prendido quem? Tiago, irmão de João. São duas duplas, André e Simão Pedro. Aqui se chama Simão, filho de Jonas. E outra dupla é Tiago e João. Então esse Tiago é que foi martirizado. E ele queria agradar com isso aos judeus, que não gostavam nada desse líder, dessa liderança da primeira igreja de Jerusalém. Então, assim, com a perseguição, queriam como que abafar o movimento de Jesus. E como agradasse isso, diz o texto,
aos judeus, então ele resolve prender também a Pedro, que junto com João e Tiago, esse Tiago, Pedro faz parte das 3 colunas da igreja primitiva de Jerusalém, primeira igreja. E aí estava preso, né? E no dia seguinte ele ia apresentar ao povo, e era, veja só, festa da Páscoa, os ázimos. Então, durante mais 7 dias, comia-se pão ázimo, isto é, não fermentado, para celebrar a saída dos judeus do Egito. E então aí estava guardado aqui com destacamentos, né, com 4 grupos de 4 soldados. E ainda ele, lá na prisão, acorrentado com 2 correntes, e 2 guardas ao lado. E aí vem essa salvação milagrosa. Ele é salvo misteriosamente com a vinda de um anjo. Ele não estava se dando conta do que estava acontecendo. Nós ouvimos a descrição. Pensava que era até uma visão. Nós diríamos um sonho, mas era verdade. Então, ele foi libertado das correntes sem que os soldados o percebessem, provavelmente estavam dormindo, e depois passou pelas outras portas até sair na porta principal. E nenhum daqueles guardas, eram mais 3 grupos de 4 soldados, puderam segurá-lo. Então isso é uma maneira de Lucas dizer que agora terminou a parte que ele dedicou dos Atos dos Apóstolos, a figura de Pedro e a missão primitiva que ele guiava e entusiasmava. E a partir do capítulo 13 até o 28, ele dedica mais todo o seu livro, Atos dos Apóstolos, para descrever a ação missionária corajosa e inovadora de Paulo. Então, mais um motivo para uma leitura que confirma essa ação conjunta e diferenciada. Um é pregador para os judeus, Pedro, e outro para os pagãos, Paulo. Bom, então, esta leitura, ela pode ter um significado muito mais profundo. Por que 12 soldados? 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. E por que também outro simbolismo que tem aqui? Por que essa libertação milagrosa? Paulo, numa de suas cartas, diz que a palavra de Deus não pode ser acorrentada. Que por mais que os que se opõem, os judeus e os governantes de então, acionados pelos judeus que não aceitavam Jesus, por mais que eles se oponham, Deus dá um jeitinho para que a palavra, a sua mensagem seja conduzida para frente, e todo o livro dos Atos pode ser considerado como não só um caminho dos missionários, Pedro, Tiago, João, mas sobretudo Paulo, com mais companheiros e companheiras de missão. Então essa missão não pode ser segurada pelas almas, pelas correntes, porque é o Espírito de Deus que conduz a sua igreja. E agora então, no caso aqui, o Evangelho, então fala do tal primado de Pedro. Então no capítulo 16, então significa, de Mateus, ele tem 28 capítulos do Evangelho, então mais ou menos a metade. Na metade de sua missão, tendo passado 1 ou 2 anos, então evidentemente que Jesus estava se preparando e queria também esclarecer aos apóstolos quem ele era. Jesus nunca diz: eu sou o Messias.
Ele pessoalmente não fala isso, eu sou o Salvador. Mas tudo que ele faz, como ele age, e os testemunhos das pessoas que o escutavam, acompanhavam, seguiam a sua mensagem, é um testemunho dizendo: ele é o Cristo, o Messias que nós esperamos. Então aqui ele pergunta, afinal de contas, já talvez passados 2 anos da missão, ele pergunta: o que o povo diz de mim? E aí eles recados, né? Ele é Elias. Elias era esperado como um precursor da vinda do Messias, né? E no tempo de Jesus, essa profecia também estava muito viva. Outros dizem que é Jeremias. Jeremias por quê? Porque um dos profetas onde a gente percebe que é muito perseguido, combatido, ele fica até desanimado e se faz lamentações diante de Deus, que ele não gostaria mais de continuar a sua missão, mas ele recebe a força da confirmação e vai em frente. Jesus poderia ter simplesmente desistido, mas ele segue firme para Jerusalém. A partir desse relato, então acontece o seguinte: 6 dias depois, ou 8 dias depois, Jesus já está a caminho com apóstolos, discípulos e certamente um grupo de povo em direção a Jerusalém. A única viagem que aparece nos 3 primeiros anos, durante a vida pública, nos 3 primeiros evangelhos. E então ele estava se perguntando, Jesus passava noites em oração. Qual é a vontade do Pai? Se ele fosse seguir o que os discípulos queriam, o povo queria, nós queremos fazer de você um rei. Vai resolver o problema que nós temos, falta de emprego, falta de pão, falta de comida, a religião toda corrupta lá em Jerusalém. Mas Jesus não veio para isso. Ele veio como servo, como aquele que se coloca durante a vida pública a serviço das pessoas, cura os doentes, expulsa demônios, enfim, alivia o povo naquelas circunstâncias. E então essa confissão não agradou a Jesus. O povo diz isso, mas quem está convivendo comigo são vocês. E o que dizem vocês? Todo mundo deve ter olhado para os lados, olhou para Pedro e o Pedro: tu és o Cristo. Cristo é ungido do Senhor, o Messias, não é? Na língua hebraica seria o Messias. Em grego, como foram escritos, os escritos do Novo Testamento estão em grego, né? Então é o Cristo, o ungido do Senhor, ungido com óleo santo, né? Então, essa confissão, Pedro ainda acrescenta: o Filho do Deus vivo. E aí sim, Jesus aceita esta palavra, mas diz: não foi você, não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E a partir daí, então, Jesus vai falando o máximo que pode para os discípulos que tipo de Messias ele ia ser. Messias servo, sofredor. Então esse é o grande São Pedro. E para nós, católicos, ele é o Papa, isto é, aquele que, em nome de Jesus, recebeu o poder das chaves, poder de ligar e desligar, poder aqui na terra. Eu te dou as chaves do reino dos céus, não é lá para cima. Em Mateus, céus é uma maneira de evitar de dizer o nome de Deus, que os judeus não pronunciam quando vem o nome de Deus escrito, que seria Javé, eles dizem Senhor, ou então os céus. Então aqui na terra, tudo que tu ligares ou desligares, aqui na terra,
será confirmado lá no céu. Essa ideia de Pedro que tem as portas para abrir o céu é uma ideia popular, mas não é bem isso que esse texto quer dizer. Ele quer confirmar, recebe a missão de confirmar a todos nós, cristãos católicos, no caminho da fé. Em todos os tempos, existe divergência na igreja, alguns gostam desse Papa, alguns outros não, como em nosso tempo também. Infelizmente, há católicos que dizem, não, ele nem é, esse é um anticristo. Que coisa terrível, né? Mas o nosso Papa foi escolhido por todos os bispos como o sucessor de Jesus Cristo aqui na terra, para os católicos. Então, esta é a missão de Jesus. E Paulo, então, é claro, ele tendo cumprido a sua missão, ele faz o seu testamento na segunda leitura que ouviremos ao acompanhar a Santa Missa. Então, irmãos e irmãs, Jesus rezou por Pedro. Quando ele estava preso, Pedro o negou 3 vezes. Mesmo assim, ele foi confirmado, escolhido como Papa. O Papa atual, e outros também, quando foi escolhido, ele pediu, rezem por mim. E se ajoelhou e pediu que todos dessem a bênção para ele. Que gesto tão bonito, né? Então nós temos sempre como católicos, não só de seguir os ensinamentos da igreja, as práticas que esse Papa está incentivando, mas também de rezar bastante por ele. Que assim seja.